Olá, meu nome é Walter Rosa, eu sou aluno do IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia Centro. Estou aqui para propor a vocês uma pequena aula sobre fundamentos do web design, certo? Qual o objetivo dessa aula? Fazer vocês entenderem um pouco sobre o conceito de web design, certo? O que é o HTML, o que o HTML faz, ou seja, para que ele serve, certo? E um pouquinho sobre as etiquetas, ou seja, as tags do HTML. Eu vou deixar para vocês no final sites de apoio, que são muito úteis para quem estiver começando, ter uma fonte para começar a aprender esse HTML, certo? Vamos ao web design. Web design é uma extensão da prática do design gráfico, onde o foco do projeto é a criação de websites e documentos disponíveis no ambiente da World Wide Web. Certo que vem a ser isso. Como o próprio texto já falou, o design gráfico, que é aquela pessoa que edita fotos, imagens, tudo mais, que gera gráficos, geralmente ele é confundido com web designer, mas as duas profissões não estão tão distantes, mas o design gráfico faz imagens, vídeos, esse tipo de coisa. Já o web designer, o foco dele é criar websites, certo? O web design ele tende a ser uma coisa que vem da multidisciplinaridade, certo? O que vem a ser isso? Ele não depende apenas de uma disciplina ou de uma linguagem só. Por quê? Porque com a linguagem só você não coloca todos os atributos, funções que você quer ter na sua página, certo? O que é o HTML? HTML, Hypertext Markup Language. Essa é a tradução literal dessa HTML, né? Esse acrônimo. Que é linguagem de marcação de hipertexto, certo? Que é uma linguagem de marcação, certo? É um conjunto de códigos aplicados a um texto ou a dados com o fim de acionar informações particulares sobre este texto ou dado ou sobre trechos específicos. Tá, que é isso? Quando a pessoa cria uma linguagem de programação, ela dá funções a textos, certo? É basicamente isso que está explicado aqui. Toda vez que você usar HTML e informar que você está usando HTML, o navegador vai interpretar da mesma maneira, certo? Se eu sei que você abriu e fechou um P, um parágrafo, no HTML por padrão o P é parágrafo, o navegador vai trabalhar de forma que esse P seja um parágrafo, certo? Isso de acordo com a convenção e que essa linguagem foi feita, certo? E esse aqui é o criador, Tim Berners-Lee, criador do HTML, certo? O que é o HTML? Uma linguagem não muito precisa, capaz de informar ao computador conteúdo de um documento. Por que não muito precisa? Ela não te dá tanta abertura para poder você fazer alguns tipos de edições mais finas, certo? Em imagens, em documentos, em texto, esse tipo de coisa. Isso tudo você consegue em CSS, JavaScript, em outras coisas, certo? Ela possui um padrão aberto e mundial, certo? Então o mundo inteiro utiliza HTML, certo? E é um pequeno subconjunto de uma linguagem de marcação muito mais rica, chamada SGML, Standard Generalized Markup Language, certo? E ela contém apenas dois tipos de informações: a tag, comando ou marcação, certo? E o conteúdo. O que você faz com HTML? O que o HTML faz? O HTML te permite criar documentos estruturados, ou seja, a estrutura das páginas em questão. Ele possui comandos rudimentares para formatar e exibir texto e imagens. É um pouquinho do que eu estava falando mais cedo, por ela não ser uma linguagem tão específica, ela não vai te mostrar toda aquela quantidade de ferramentas, ela não vai te dar essas ferramentas para você editar mais a fundo a visual dessa página. Porém, para você montar a estrutura e o back-end e tudo mais, você consegue montar com o HTML, você usa ele até hoje, certo? E ele também te permite criar áreas especiais
de texto ou de imagens que, quando clicados, direcionam o fluxo de navegação para outro ponto. Que vem a ser isso? São os links, certo? Que a gente chama de hyperlink. Quando você clica em um link, ele abre uma nova janela, uma nova aba, certo? Com aquela página que você selecionou, certo? Ou aquela imagem, né? Com a informação que você quis. É isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre as etiquetas ou as tags, certo? Os marcadores, né, do HTML. Todo HTML possui etiquetas, né, que vem do inglês tags. Palavra entre parênteses angulares, chaves, né, de maior e menor. Essas etiquetas são os comandos de formatação da linguagem. Um elemento é formado por um nome de etiqueta, uma tag, seus atributos, seus valores e seus filhos, certo? Seus filhos podem ser outros elementos, outras tags, certo? Ou texto, certo? Uma imagem fica dentro de uma tag imagem, certo? Os atributos, eles modificam os resultados padrões dos elementos, certo? Todo elemento ele já possui umas características padrões, porém, caso você vá lá e altere cor de fundo, tamanho da fonte, largura, altura, tem várias outras coisas que você consegue editar, certo? Com esse atributo, né? Com os atributos, certo? Aqui a gente tem um exemplo simples de uma tag simples que não tem filhos, que é o HR. HR ele desenha uma linha horizontal no seu navegador. Ele pode possuir atributos, ou seja, ele pode possuir características, configurações para você configurar qual é a espessura dessa linha, se ela vai ter bordas arredondadas, esse tipo de coisa. Porém, ela não possui filhos. Você não vai falar que nessa linha vai ter um texto, entendeu? Essa linha vai ter um parágrafo, não tem jeito, certo? Então essa é uma tag de uso simples. Outra também de uso simples é BR, não possui filhos, que é uma quebra de linha, e tem algumas outras, certo? Aqui eu tenho o exemplo de um elemento composto, certo? Esse exemplo aqui, ele possui filhos, certo? Aqui a gente tem a tag P, aberta e fechada, né? Aberta no início e fechada no final dessa linha. Dentro dela a gente tem a tag filha, que é a tag A, aberta e fechada no final, né? Antes da tag P, sempre. O filho sempre tem que ser fechado antes da tag mãe, né? No caso. E dentro da tag A, a gente tem o exemplo dos atributos dela. Esses são os atributos padrões. Por quê? Porque se você está criando uma tag A, você está criando um link, certo? Para você ter um link, você tem que colocar o href, certo? Que é o link, literalmente, de para onde essa tag que você está criando vai apontar. Esse link que você está criando vai apontar, certo? E entre os A, você tem aqui qual é o texto que vai ser mostrado para o usuário final, certo? Para quem estiver vendo a sua página. Ele não vai ver esse http://pt.wikipedia.org, certo? Ele vai ver só esse Wikipedia. E esse target igual, abre aspas duplas, underline self, fecha aspas duplas. O que ele está te falando? Ele está te falando que essa página vai ser somente recarregada para Wikipedia. Caso tivesse ali underline blank, por exemplo, ele seria aberto em uma nova aba, certo? Tem várias outras características que a gente consegue colocar ali. Não vou falar muito a fundo sobre elas, mas eu vou deixar um link que te deixa bem a par de toda essa situação, de tudo isso. Caso tenha ficado um pouco difícil de entender o que eu falei, dá uma pausadinha no vídeo e lê aí que eu deixei bem explicadinho o que cada uma faz, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o corpo padrão de uma página de HTML, certo? Toda página de HTML tem que ter, basicamente isso daqui que eu estou falando, vão ter muitas mais coisas, porém, isso daqui é o padrão, tem que conter essas coisas. Toda página inicia-se com a declaração do doctype, para falar que tipo de documento que você está criando, certo? Aqui você fala se você está trabalhando com HTML de qual tipo, certo? Nesse caso, como está somente o HTML, ele vai usar o HTML5,
Caso fosse o HTML strict, que é o 4.1, você usaria uma outra declaração, um outro doctype bem maior. Eu aconselho usar o site do W3Schools para poder pegar esses tipos de declaração, que é um pouquinho difícil de decorar. Mas hoje em dia o pessoal está usando só o HTML5, né, basicamente. Então, aprendendo isso daqui, você já está preparado para usar. Sempre que você inicia um documento HTML, você tem que abrir o HTML e fechar o HTML no final, certo? Igual está exemplificado aí. A gente tem a tag head iniciada e fechada também, e dentro dela a gente tem essa tag filha dela, que é a title, certo? Que está escrito page title. Por que page title? É o título da página. Isso aqui é obrigatório você ter, né? Tem que ter escrito lá na parte de cima do seu navegador que página é essa que ele está abrindo, certo? Sem isso, o navegador vai ter sem essa informação, não é uma coisa costumeira, nem é correto deixar sem, certo? Isso aqui tem que ter em todas as páginas. Aqui dentro do head viriam várias outras informações, muitas outras informações. Os scripts de CSS, caso você queira usar um CSS aqui na página, poderia vir JavaScript, metadados, muitas outras coisas. A gente não vai aprofundar muito nisso agora, mas a gente vai ter outras aulas. Na tag body, que a gente tem aqui embaixo, é onde vai estar todo o conteúdo da sua página, certo? Na minha página aqui a gente colocou só um H1, que é um título, certo? Títulos são escritos dessa maneira, né? O H1 no caso porque é o primeiro título, tem escrito My First Heading, que é meu primeiro título, iniciado e fechado. E nessa tag, se você quisesse, você poderia colocar outras tags ali dentro para editar esse texto, ou seja, colocar um strong para dar ênfase e colocar em negrito uma palavra ou todo o texto, certo? Iniciado e fechado dentro do H1. Porém, você não poderia colocar, por exemplo, o parágrafo que está embaixo dentro do seu H1. Por quê? Porque o H1 é o título e o parágrafo é um parágrafo, são coisas diferentes, certo? Já no parágrafo, você poderia colocar várias outras tags filhas, certo? Porém, no meu exemplo, eu não coloquei nenhuma, certo? Para ficar mais simples de vocês entenderem. Sempre a sua página tem que ser construída dessa maneira. Doctype, abre HTML, fecha HTML, head, title, fecha o head, body. Dentro do body, coloque o seu conteúdo. Neste caso, coloquei o H1 e o P para exemplificar. E fecha o body. Sempre importante lembrar de fechar todas as tags que tem que ser fechadas, que existem tags que não são fechadas. Um exemplo dela é aquele que eu usei agora mais cedo, que é o HR, ou até o BR também não é uma tag que é fechada, certo? E também o image, né, o IMG, que você vai usar para fazer imagens, certo? Aqui eu vou deixar para vocês dois links muito interessantes do W3Schools para vocês estudarem um pouquinho sobre HTML, sobre as tags. Vou abrir o das tags para vocês, já está aberto no meu navegador. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que ele te mostra sobre as tags. Tem muita tag HTML para vocês estudarem, certo? Então, se eu fosse falar sobre cada uma delas aqui, creio eu que não conheço todas, ia ter bastante tempo esse vídeo, né? Ia ser bastante longo. Mas aqui interessante de explicar para vocês é que quando essa tag tem esses 5, quer dizer que essa tag foi feita no HTML5, certo? Ele suporta ela. E essas tags que tem esse escrito em vermelho são tags que estão basicamente em desuso, né? Ou seja, o HTML5 já tem alguma outra tag que faz o serviço dessa melhor, e então essa tag, a antiga, está em desuso. Ela ainda existe aqui na documentação por causa de exemplos antigos, né? Trabalhos antigos do pessoal. Existe muito página da web que não foi atualizada. Então, caso você pegue um código desse antigo, pegue uma tag e não encontre a referência dela aqui ou em algum outro local, vai dificultar um tanto a sua vida de entender o que era para poder corrigir esse código, certo? Então aqui você tem uma documentação bem grande. Caso você clique em alguma
delas, eu vou clicar no Meta, por exemplo, ele vai te mostrar com exemplo e tudo, vai te mostrar qual browser que suporta ela, tudo bem fácil de entender, é em inglês, porém a gente consegue entender bem isso daqui, certo? E te mostra sempre exemplos de tudo, quais atributos essa tag suporta, certo? E aqui no final, quando você terminar de ver tudo certo, você pode vir aqui no Try It Yourself e fazer um testezinho para ver se deu certo, se você aprendeu bem. Aqui não deu certo porque eu estou sem internet no momento. E aqui a gente tem esse outro site que eu também deixei lá, para você fazer um teste sobre o que você aprendeu sobre o HTML, certo? Que se você vier aqui nesse Try It Yourself, ele vai te fazer várias perguntas sobre o HTML para você saber o que realmente você entendeu e ver o que você errou para aprender mais, certo? Então estou aguardando vocês na próxima aula. Até mais.